Bem, pessoal, hoje eu vou estar falando sobre a perspectiva, tá? A perspectiva, ela tem aí três tipos, né? Perspectiva cônica, cavaleira e isométrica, tá? Eu vou estar trabalhando com vocês a cônica e a cavaleira, tá? Então, assim, a perspectiva, a princípio, ela surgiu na Renascença, tá? Ali, mil, 1450, até 1600, né? Então, assim, na Renascença, os artistas buscavam novos meios, né, para desenvolver seus trabalhos. E aí, no caso, ela foi assim utilizada para criar uma profundidade nas imagens, tá? Então, as imagens, de uma certa maneira, não tinha profundidade. E aí começa a se explorar isso, né? Essa ideia da profundidade na imagem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho na imagem, ó, linhas que correspondem a um eixo, um ponto central, tá? Nesse ponto também eu tenho aqui a linha do horizonte, tá? Sempre ela vai estar presente em todas as imagens da Renascença. E aí todas as linhas de construção convertem ao ponto, tá? Então, se eu pegar daqui, desse canto, em linha reta, elas vão vir diante ao centro da imagem, tá? E aqui também, né, ó, isso aqui é uma obra do Rafael, tá? Um dos grandes pintores da Renascença. E assim, de uma certa maneira, essa linguagem, né, renascentista passou a ser muito utilizada. Hoje, na arquitetura se utiliza muito, né? Perspectiva, no caso, ela vem de uma palavra do latim, né? Prospiciere, né? Que a ideia que significa olhar para frente, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou demonstrar para vocês essa ideia de uma perspectiva cônica, tá? Que vai ser o nosso próximo trabalho. Aqui eu vou só demonstrar uma ideia, tá? Então eu vou fazer meio que um passo a passo para a turma, para que vocês possam estar entendendo isso. Então aqui sempre eu vou pensar o quê? Na construção da imagem, na folha, eu evito deixar sempre no meio a linha, tá? Nesse caso, eu posso deixar ou ela mais abaixo ou ela mais acima, tá? Isso a linha do horizonte, tá? Então, eu vou traçar aqui, de uma maneira que vocês possam ver, tá? Perspectiva cônica é quando ela parte de um único ponto de fuga, tá? Então, eu tenho um ponto de fuga, tá? Então, essa aqui é a linha do horizonte, tá? Esse aqui é meu ponto de fuga, tá bom? Então, tudo que eu for construir, eu vou me basear por esse ponto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos supor que eu fosse fazer aqui uma parede. Não, vou fazer aqui assim. Se ela está abaixo do ponto, eu consigo ver a parte de cima. Abaixo da linha, eu consigo ver a parte superior. Se ela está acima, eu consigo ver a parte inferior, tá? Nesse caso, como ela está cruzando aqui, eu só consigo ver, de uma certa maneira, a construção na lateral, tá? Então, aqui, ó, se eu fosse fazer, tipo, uma casa, poderia pensar isso assim, ó, tá? Tá bom? Aí, aqui também, porta. Também estaria traçando uma linha e levando para o ponto. Tudo vai ser levado para o ponto, tá? O ponto vai servir como um guia para mim. Aqui eu posso fazer, de repente, criar uma ideia de um caminho aqui, né? Aqui eu posso pensar numa ideia de uma cerquinha, ó. E fiz uma, vou traçar a linha levando para o ponto, ó. No caso de vocês, se vocês quiserem utilizar
uma régua, podem estar utilizando, tá? Aqui o que vai acontecer? Quanto mais distante do meu campo de visão, quanto mais distante do meu campo de visão, menor fica a imagem. Quanto mais próximo, maior, tá? Então, menor a distância, isso que eu estou fazendo aqui, né? Ela vai pegando a distância, ela vai diminuindo, porque ela vai se aproximando do ponto, tá? Então, esse ponto que eu coloquei vai permitir isso. Então, ó, vou fazer bem rápido aqui, mais para ilustrar. Aqui vamos supor que fosse uma portinha aqui, ó, para a entrada da casa. E aqui eu continuo essa ideia da cerca. Quanto mais distante, também eles vão diminuindo, tá? Aqui. Posso pensar nela indo para o outro lado, né? Isso eu teria que fazer com outra perspectiva, tá? Aqui, ó. Já posso jogar como uma calçada, tá? Ó. Cortei, aí eu vou fazendo essa parte aqui como a guia. Tá? Então, toda a construção ela vai partindo desse ponto aqui. Eu posso fazer outras coisas, né? Representando aqui a imagem, que eu posso puxar e vir fazendo como se fosse, de repente, aqui a parte da rua. Tá? Bem, a construção da imagem segue dessa maneira, né? Se eu, de repente, quisesse puxar aqui, como se tivesse vindo, passando um avião aqui, né? Também poderia pensar isso. Tá, ó. Vindo de um ponto, beleza? Essa linha depois se apaga, tá? Então, conforme você escurece a imagem, vai trabalhando, você pode ir apagando. Aqui tá do objeto. Do fundo mantém, porque é a linha do horizonte, tá bom? Então, isso aqui é um exercício, a princípio, para trabalhar a perspectiva. Durante a aula eu vou estar fazendo com vocês, né? Um passo a passo, para que vocês possam estar entendendo, para que vocês possam criar o de vocês, ok? Então é isso. Hoje nós trabalhamos a ideia da perspectiva cônica. Cônica porque ela sai de um ponto e cria uma espécie de cone, tá? Então essa aqui é a perspectiva cônica. Ok? Obrigado. E até a próxima aí.